Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Thaisa Mistalden e aqui eu falo sobre medicina funcional integrativa, saúde digestiva e saúde como um todo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o tratamento e a suplementação da síndrome fúngica. São alterações de fungos no organismo que acometem várias pessoas hoje em dia, principalmente mulheres com candidíase vaginal de repetição. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar o link aqui embaixo que eu tenho um vídeo que eu fiz explicando somente o que é a síndrome fúngica. Vale muito a pena você dar uma olhada lá. A síndrome fúngica é sabidamente causada por inúmeros fatores. É realmente uma condição multifatorial. Portanto, no tratamento a gente não consegue ter um protocolo certinho que vai funcionar para todo mundo e que a gente vai ter um resultado legal. Nós precisamos individualizar muito cada indivíduo, atuando no que levou àquele desbalanço fúngico, aquela alteração fúngica, para que tenhamos um sucesso terapêutico. A maioria dos tratamentos para uma candidíase vaginal de repetição ou para uma candidíase no esôfago, para lesões de pele, micoses de unha causada por fungos, hoje em dia não tem uma eficácia tão adequada, porque usa-se muito apenas os antifúngicos e não trata todo esse quadro multifatorial, não trata o que está ao redor de tudo isso. Então a gente pode até ter uma melhora momentânea, mas logo depois o fungo aparece de novo. Para o tratamento efetivo, eficaz da síndrome fúngica, nós precisamos analisar principalmente 5 frentes. E cada pessoa vai ter uma frente mais alterada que a outra, por isso que eu falo que o tratamento deve ser individualizado, mas ele deve passar por esses 5 componentes, que é uso de medicações. Nós sabemos que várias medicações muito utilizadas comumente hoje em dia podem desencadear essa síndrome fúngica, essa alteração fúngica no organismo. Um deles é o anticoncepcional oral, outro é o uso indiscriminado de antibióticos. Precisamos avaliar o estado nutricional, deficiência de vitaminas e minerais, que pode interferir em inúmeros processos, e aqui a gente chega no terceiro item, o estado do nosso sistema imunológico. Se a gente não tem uma nutrição adequada, se a gente tem deficiência de vitaminas, minerais, nós não temos aporte adequado para o bom funcionamento imunológico. Então precisamos ficar de olho nisso também. Além disso, precisamos ver como está a saúde digestiva e a saúde intestinal. Porque ali no vídeo que eu falei só como surge a síndrome fúngica, nós vimos que esse desbalanço fúngico no organismo se inicia principalmente no intestino. Então avaliar de forma adequada o estado da nossa digestão e a saúde intestinal é fundamental para um bom tratamento. É importante falar que os fungos fazem parte do nosso organismo, principalmente da nossa mucosa. Então a gente tem fungo no intestino, a gente tem fungo na vagina, na pele, a gente tem fungo no nosso organismo como um todo. E tá tudo bem, é realmente para eles estarem ali, só que eles precisam estar numa quantidade menor. Quando a gente tem fatores que propiciam a superproliferação desse fungo, e isso sai do controle principalmente do nosso sistema imunológico, vem a síndrome fúngica. Então a gente nunca vai conseguir eliminar o fungo completamente do organismo. A gente não precisa fazer um tratamento para matar todo o fungo do organismo. A gente só precisa dar aporte nutricional, aporte para o nosso sistema imunológico, melhorando a digestão para que os fungos que estão em excesso diminuem a sua quantidade e fiquem ali na quantidade que seria ideal deles viverem conosco. Então vamos começar a falar dos 5 itens. O primeiro é a avaliação de medicação, e isso é mais individualizado ainda. A gente precisa saber realmente todas as medicações e uso para ver qual que pode estar interferindo nessa superproliferação fúngica. O principal, como eu já citei, é o uso do anticoncepcional oral por muito tempo. Cronicamente ele pode sim levar a essa predisposição. O segundo item é o estado nutricional. E daí a gente tem que avaliar quais são as deficiências nutricionais que você pode estar apresentando e fazer a suplementação adequada. Então nós precisamos principalmente ficar de olho no estado de ferro corporal, de zinco, vitamina D, vitamina A, E, C e magnésio. São os principais nutrientes que também darão um aporte importante para o nosso sistema imunológico e que não podem estar em deficiência. E aqui eu englobo também o terceiro item, que é o sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, eles são soldadinhos, eles são células que estão ali no nosso organismo prontos para nos proteger, para atacar algum micro-organismo que porventura esteja nos trazendo mal, como é o caso dos fungos
nessa questão. Quando a gente tem um sistema imunológico forte, competente, ativo, a gente não desenvolve uma síndrome fúngica, porque o sistema imunológico consegue barrar ali essa proliferação fúngica e consegue deixar os fungos quietinhos na quantidade e no lugar realmente que eles têm que estar. Então, se a gente tem uma síndrome fúngica, uma candidíase vaginal de repetição, por exemplo, sintomas digestivos que nos faz pensar em uma superproliferação fúngica no intestino, o nosso sistema imunológico não está fazendo o papel dele. Ele pode estar sobrecarregado ou ele pode estar com deficiência de vitaminas e minerais, que são parte das armas que eles usam para combater esses micro-organismos. Então, não tem como a gente não avaliar o status nutricional sem avaliar também o sistema imunológico. Além disso, a parte nutricional também vai ser muito importante a gente retirar por um período os alimentos que os fungos, as leveduras, gostam de fermentar. O fungo gosta de fermentar principalmente carboidratos refinados, que são os farináceos, o açúcar branco de mesa. Então a gente precisa fazer, num primeiro momento, uma dieta mais low carb e com carboidratos com melhor composição nutricional, com mais vitaminas, minerais e com mais fibras, e tirar os carboidratos simples, refinados da dieta. Enquanto a gente não faz isso, a gente está dando alimento para esses fungos se alimentarem e se proliferarem cada vez mais. Então pensa que os micro-organismos que vivem com você, eles se alimentam também do que você se alimenta. Então se você está fazendo um tratamento maravilhoso para síndrome fúngica, com vários nutrientes, fitoquímicos, fitoterápicos, suplementos super bons, e não está tirando da dieta aquele alimento que faz com que os fungos se alimentem, fermentem e se proliferem, o tratamento não vai ser efetivo. E aqui eu acho que vale um vídeo à parte para a parte nutricional da dieta realmente na síndrome fúngica, porque a gente pode usar mão de várias estratégias. Então, se você quer saber mais especificamente a respeito da parte alimentar da dieta na síndrome fúngica, deixa aqui nos comentários também que eu gravo um vídeo só sobre isso. E daí a gente entra no quarto e quinto item desse tratamento, que está mais relacionado à saúde digestiva. O quarto item, a gente vê realmente como está a nossa função digestiva. Se a gente realmente está digerindo bem os alimentos, se a gente está liberando enzimas digestivas de forma adequada. Lembra que eu falei que os fungos se alimentam do que nós nos alimentamos? Então, o fungo que está ali no intestino, ele vai se alimentar de restos da nossa digestão. Se a nossa digestão não está de forma eficiente, a gente vai triturar menos os alimentos, vai digerir menos esses alimentos, vai absorver menos alimentos e vai sobrar mais desses alimentos no intestino para os fungos fermentarem e se proliferarem. Então a nossa digestão tem que estar mais perfeita possível. E eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre o processo digestivo. Eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada lá, que vai te ajudar muito também. E entramos na saúde intestinal, que eu considero uma das mais importantes para o tratamento efetivo da síndrome fúngica. A superproliferação dos fungos está ali no intestino. Então a gente precisa focar na saúde intestinal para que a gente diminua essa quantidade de fungos ali no ambiente intestinal. E para isso a gente lança mão de um tratamento que chama de modulação intestinal. A gente vai melhorar todo o ambiente intestinal, diminuindo a quantidade de micro-organismos ruins e aumentando a quantidade de micro-organismos bons. E aqui eu vou falar 3 suplementos e fitoterápicos essenciais para que a gente tenha uma boa modulação intestinal, principalmente pensando em fungos. O primeiro deles é o orégano, mais utilizado como forma de óleo de orégano. O orégano é usado há muitos e muitos anos como um conservante de alimentos, porque ele diminui a proliferação de fungos e de bactérias. Então ele atua assim como um antifúngico natural. E não é porque ele é natural que ele não é efetivo. Nós temos vários estudos comprovando a eficácia do óleo de orégano na síndrome fúngica e na candidíase vaginal de repetição. Ele tem vários componentes dentro dele. Os principais, pensando em síndrome fúngica, é o carvacrol, que inibe a proliferação principalmente da Candida albicans, e o timol, que faz estímulo do sistema imunológico. E em conjunto, esses 2 componentes que estão dentro do orégano, eles agem como um antioxidante. Então, além deles estarem ajudando a diminuir essa composição de fungos, a matar realmente esse excesso fúngico, eles também estão protegendo o nosso organismo do estresse oxidativo e da lesão causada por esse micro-organismo. O óleo de orégano é utilizado via oral e ele é encapsulado, então é em cápsula. Tem vários suplementos alimentares à base de óleo de orégano
que são muito bons para essa finalidade. Só que a gente tem que ficar de olho sempre na procedência e na qualidade desse suplemento, porque a concentração desse óleo de orégano também vai interferir no tratamento. E é importante dizer que ele é contraindicado no primeiro semestre de gestação. O segundo é o alho. O alho é utilizado há muitos anos também como um antiviral, antifúngico e antiparasitário. O óleo que é expelido no bulbo do alho é rico em um componente chamado de alicina, que é um componente com propriedade muito importante antifúngica. E a gente só consegue tirar esse olhinho do alho quando a gente macera o alho, mastiga ou tritura o alho. É aquela aguinha que sai quando a gente faz essa maceração. Nós conseguimos fazer via farmácia de manipulação o extrato seco desse alho, que é rico no componente alicina, que vai ajudar a diminuir a proliferação fúngica. A dose utilizada é de 2 a 5 gramas do alho fresco e de 0,4 a 1,2 gramas do extrato do alho em pó, que daí a gente faz via farmácia de manipulação. É importante dizer que o uso desse extrato de alho concentrado é contraindicado em hipoglicemia, em uso de insulina ou de anticoagulantes. E nosso terceiro e último suplemento é o óleo de coco extra virgem, que eu acredito que você já deve ter ouvido falar nele, correlacionado com infecções fúngicas. O óleo de coco ele tem a composição de gordura saturada muito parecido com a do leite humano, então ele tem uma digestão muito facilitada e ele vai fazer o papel dele muito rapidamente após a ingestão dele. Ele é rico em ácido láurico, que é um potente antifúngico, antiviral e antibacteriano também. É importante dizer que ele só atua na flora intestinal patogênica. Nos micro-organismos benéficos que vivem ali no intestino, que a nossa flora probiótica, ele não vai atuar. Então ele é excelente por causa dessa especificidade dele. No óleo de coco a gente também tem 7% da composição dele de ácido caprílico, que também é um importante antifúngico. E assim como o óleo de peixe, que é o ômega 3, o óleo de coco ele também tem propriedades super importantes anti-inflamatórias. Então, além de melhorar a síndrome fúngica, ele também ajuda na desinflamação corporal. A gente pode usar o óleo de coco na comida, na salada, para fazer legumes, algum refogado, ou a gente pode usar ele também em cápsula. A gente tem alguns suplementos de óleo de coco, óleo de orégano prensado a frio, que a gente consegue ter uma maior concentração ali dentro e maior efetividade. Além disso, mulheres que têm candidíase de repetição pode mergulhar o OB, o absorvente interno, no óleo de coco e colocar na vagina, que vai ajudar bastante no alívio dos sintomas. Portanto, a síndrome fúngica deve ser olhado de uma forma mais global e não apenas com a utilização de medicações antifúngicas, e esses suplementos são importantíssimos para que a gente tenha uma melhora, e é importante que essa melhora seja de longo prazo e não apenas momentânea. Só que além disso, a gente precisa ter todo o estilo de vida aliado, com dieta, com atividade física, desinflamação corporal, suporte imunológico. Se você gostou desse vídeo, ativa o sininho e manda para aquela amiga que tá sofrendo há anos com candidíase, que eu tenho certeza que vai ajudar muito ela. Não esquece de se inscrever aqui no canal e dar o seu like. Até o próximo vídeo.